Bem-vindos de volta ao curso de Matemática Básica. Hoje, nessa aula, vamos falar sobre multiplicação e divisão. Bom, primeira parte a gente vai falar sobre multiplicação. Queria que vocês entendessem um pouquinho mais o que é a multiplicação, a representação geométrica dela, e relembrar um pouquinho o que é a tabuada e como a gente pode usar ela. Bom, o que é multiplicação? Existem alguns contextos onde a gente tem que fazer a soma sucessiva do mesmo número, ou seja, somar várias vezes o mesmo valor. Por exemplo, neste caso aqui, a gente faz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, certo? Se a gente contar a quantidade de vezes que o número 2 está escrito, a gente pode reescrever ele. Por exemplo, a gente tem a mesma sequência de 2. Se a gente contar a quantidade de 2 aí, a gente vai ter 14. Ou seja, a gente tem 14 vezes o número de 2. 14 vezes o número 2, certo? E isso equivale a 28. Nota também que 2 vezes 14, a gente troca ele de lugar, também é 28. Porém, tem uma outra interpretação. A interpretação é que a gente está somando 2 vezes 14. Ou seja, 2 vezes 14 a gente escreve como 14 mais 14 igual a 28. Ah, mas por que isso é importante? Imagina que o médico pediu para que você tomasse um remédio durante 14 dias, 2 vezes ao dia. O que aconteceria se você interpretasse que era para tomar durante 2 dias, 14 vezes ao dia? Dependendo do remédio, uma coisa muito ruim, né? Por isso que é importante a gente manter essa interpretação da notação. Bom, a gente pode escrever 14 vezes 2 como um xizinho, utilizando asterisco ou ponto. Daqui para frente, eu vou só me referir à multiplicação somente com a notação do ponto, tá bom? Bom, eu falei que tem alguns contextos onde a multiplicação ela é usada. Quais são esses contextos? Imagina que a gente queira contar a quantidade de peças que existem em um quebra-cabeça. Ao invés de contar peça por peça, a gente pode contar a quantidade de linhas e colunas que existem. Nesse caso aqui, ele vai ter uma, duas, três, quatro, cinco linhas e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colunas, certo? A gente pode pensar o seguinte: sabendo que cada linha dessa aqui possui 8 peças, a gente pode escrever que é 5 vezes a quantidade de linhas, a quantidade de peça por linha. Ou seja, nessa linha aqui tem 8, nessa tem 8, nessa tem 8, 8 e 8. A gente pode escrever 5 vezes o 8, que é igual a 40. A gente também pode interpretar de outra maneira, que cada coluna possui 5 peças e que há 8 colunas. Então, dessa forma, a gente pode escrever 5 mais 5 mais 5 mais 5, 8 vezes aqui. Ou seja, 8 vezes, que é igual a 40. 40 peças no total, esse quebra-cabeça, ok? Um outro tipo de exemplo. Imagina que queremos contar a quantidade de lâmpadas que existem em uma fábrica que as produza. Dado que elas possuem 2.000 caixas de lâmpadas e que cada caixa cabe em 300 lâmpadas. Olha só, caso já se torna inviável a gente escrever 300 vezes o número 2.000 ou 2.000 vezes o número 300. E é por isso que a gente escreve essa notação da multiplicação. A gente pode simplesmente escrever 2.000 vezes 300 é igual a 600. Ou ainda, 300 vezes 2.000 é igual a 600.000. Bom, por que a gente pode falar isso? Vocês já ouviram falar da expressão a ordem dos fatores não altera o produto? Acontece que, assim como a gente tinha nome para cada das posições dos números, uma soma e uma subtração, aqui a gente também tem. Os números que estão se multiplicando se chamam fatores, um fator multiplicando outro fator, e o resultado ele vai se chamar o produto. Por isso que a ordem dos fatores não altera o produto. Neste caso aqui, a resposta deste probleminha seria 600.000 lâmpadas. Tabuada. Todo mundo provavelmente já viu quando estava na segundo ano, terceiro ano, por aí, a respeito da tabuada. O professor iria fazer uma chamada oral para todo mundo, né?
Bom, primeiramente, por que ele possui esse nome? É que antigamente as pessoas faziam essas tabelas de multiplicações em tábuas de madeira. Uma das maneiras de fazer essa tábua, essa tabuada, né, mais famosas que teve foi a tábua de Pitágoras, a tábua pitagórica, né? E é essa aqui. Aí o que que acontece? A gente pode ver aqui, ó, 1 vezes o 1, 1. 1 vezes o 2, 2. 1 vezes o 3, 3. Ah, vamos pegar outro número aqui. 6 vezes o 5, a gente pega a linha do 6, bate com a coluna do 5. É 30. 6 vezes 5 é 30. 7 vezes o 7 é 47, 49, desculpa. 7 vezes 9 é 63. Tem algumas coisas aqui que a gente pode perceber, né? Que é o seguinte: toda vez que eu vou multiplicar um número por 10, é esse número mais o zero. Então, olha só, 1 vezes 10 é 1 zero, 10. 2 vezes 10 é 2 zero, 20. 3 vezes 10, 1 zero, 30. Então, toda vez que eu vou multiplicar por 10, já fica óbvio para mim que é só adicionar um zero na casa das unidades e transformar esse cara na casa das dezenas, né? Por exemplo, 10 vezes 10 é igual a 100. Nesse caso aqui, a gente vai ter um número na casa das centenas. Uma outra coisa legal que dá para perceber é o seguinte. Olha a tabuada do 5. A gente pode ver uma coisa. Essa coisa muito legal é o seguinte. Olha só. A gente tem aqui a tabuada do 5. Vamos pegar essa linha inteira. Só que a gente sabe que 5 ele pode ser escrito como 2 mais 3, certo? Olha o que acontece quando a gente soma as tabuadas do 2 e do 3. 2 mais 3, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 9, 15. 8 mais 12, 20. 10 mais 15, 25. 12 mais 18, 30. 14 mais 21, 35. 16 mais 24, 40. 18 mais 27 dá 45. E 20 mais 30 dá 50. Então, olha só. A gente pode chegar a uma outra relação aqui quando a gente bota a tábua, as tabuadas nessa tábua de Pitágoras aqui. Isso daqui funciona também para, por exemplo, se a gente quisesse pegar a tabuada do 7 e a tabuada do 6 e do 1. Por exemplo, 14 seria 12 mais 2. 63 aqui, que é 7 vezes 9, seria igual a 6 vezes 9 mais 1 vezes 9. Olha só. 7 vezes 9, ele vai ser igual a 6 vezes 9 mais 1 vezes 9. Certo? O que que isso ajuda pra gente? Bom, imagina que a gente tem a situação de, por exemplo, 7 vezes 13. A gente pode também explorar isso de uma outra forma. A gente sabe que isso daqui é 13 vezes o número 7. Ah, beleza. Se é 13 vezes o número 7, então será que eu não posso separar eles em tabuadas que eu conheço? Por exemplo, eu sei que 10 vezes o 7 é 70. E 7 vezes o 3 é 21. Então, se eu somar os dois, vai dar 91. Essa soma entre os dois, eu estou decompondo 13 vezes 7 em duas contas mais fáceis. Somou essas contas e ela vai dar exatamente igual a 13 vezes 7, certo? Mas por que que tudo isso daqui funciona? Vamos ver na próxima aula.